Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e, bem, nesse vídeo, né, a gente vai resolver essa questão, tá? Que tem um enunciado que diz o seguinte: em um treino de Fórmula 1, né, foi analisada a velocidade dos carros de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, né? São os dois pilotos. Bem, no início da reta oposta, né, no autódromo de Interlagos, a velocidade de Hamilton, né, era de, então vou destacar aqui, certo? Aqui a velocidade de 233 km por hora, tá? E a de Bottas, né, era foi de 242. Ou seja, Bottas entrou na reta oposta com velocidade maior do que o Hamilton, ok? Bem, no final da reta, a velocidade de Hamilton foi de 305 km por hora, né? Velocidade do Hamilton. Ou seja, vamos lá. E a velocidade do Bottas, né, foi de 298. Ou seja, agora ele saiu no final da reta oposta, Hamilton estava com velocidade maior. Então, no início da reta, Hamilton, velocidade menor. No final da reta, né, Hamilton, velocidade menor. Okay? Mostra que, a algum ponto dessa trajetória, os dois carros tinham a mesma velocidade. Então, vamos imaginar aqui, certo? Vamos imaginar nossa reta aqui, certo? Então, aqui seria o início da reta, aqui o final da reta, certo? E vamos imaginar, vou colocar por aqui, vamos dizer que é zero, que é o início da reta, né? Aqui vamos dizer que essa reta tem um comprimento, não vai fazer diferença, mas vamos botar aqui L, para dizer que é o comprimento final da reta, certo? Não importa se L poderia ser 2 km, 3 km, não sei. Bem, então o que é que eu tenho, né? Eu vou denotar por H, né, a velocidade de Hamilton. Vou usar a letra H para Hamilton, certo? Vou usar B, né? Vai ser a velocidade do Bottas, né? Ok? Bem, e aí vou usar X aqui, né? X aqui é a distância, é o ponto da minha, vou nem colocar assim, né? X aqui vai me dizer o ponto da minha reta, né? Ok? Então eu tenho algumas informações. No início da reta, a velocidade do Hamilton era de 233. Então, ou seja, H, né, que é a velocidade do Hamilton, no ponto zero, ou seja, no início da reta, era de 233. Ok? O que mais? Eu tenho que Bottas no zero, a velocidade de Bottas no início da reta, ou seja, no zero, é de 242. Isso é o que foi dito, né? No caso aí, as unidades é km por hora. Quem está tratando de velocidade e está usando km por hora, né? Aqui, não, melhor, aqui, né? Bem, e aí eu tenho outras informações. Quais são? Eu tenho a informação no final também, ou seja, Hamilton no final, que eu estou dizendo que tem no final da reta, que é no L ali, né? De 305. E de Bottas no final é de exatamente 298, né? É o que foi dito aqui, certo? Bem, então o que é que a gente tem? Então, no início da reta, Bottas era mais rápido. No final da reta, Hamilton era mais rápido, tá? Então, o que é que a gente procura? Algum tempo intermediário, tá? Algum tempo intermediário, que eu não sei qual que seria, tá? Mas, sei lá, em algum instante aqui no meio, né? Em algum local dessa reta aqui, vou chamar de C, né? Vou chamar de C. Algum ponto dessa reta, que eu vou chamar de C aqui,
onde eu quero que, né, eles tenham a mesma velocidade, né? Eu quero garantir que existe um ponto onde eles têm a mesma velocidade, certo? Ou seja, eu quero que, né, vou botar aqui a pergunta, né? Eu quero mostrar que existe um ponto C, né, tal que, né? Nesse ponto C, a velocidade do Hamilton no ponto C seja igual à velocidade do Bottas no ponto C, né? Ok? É isso que eu quero mostrar, né? Bem, então o que é que a gente vai fazer? Bem, aqui a gente vai utilizar alguns pontos importantes. Por exemplo, velocidades são fenômenos contínuos, né? Então, quando eu vou definir aqui uma função, vou chamar minha função f de x como sendo, né, h de x menos b de x, ou seja, é a diferença entre a velocidade do Hamilton e do Bottas, certo? Então, f ela é contínua. Pela interpretação física do meu problema, né? Porque as minhas funções h e b, elas são contínuas, porque elas tratam de velocidade. Né? São contínuas, aqui eu vou usar em 0L, né? Que é em toda a reta, certo? Então, quando eu defino f para ser a diferença, ela é contínua em toda a reta, tá? Ótimo. Bem, e aí vamos olhar o seguinte, né? Vamos olhar aqui quem é o f de 0, né? F de 0 vai ser h de 0 menos b de 0. Ou seja, né? Eu conheço esses valores, né? Então, h de 0 é 233 menos b de 0, 242. Né? Isso daqui vai dar menos 9, certo? F de L, ou seja, a diferença da velocidade no final, é h de L menos b de L. Né? H de L, quem é? 305 menos 298. Isso daqui vai me dar 7, né? Ok? Bem, se você vai olhar para um gráfico, por exemplo, tentar olhar o gráfico da função f, né? Como que ficaria esse gráfico, né? Bem, aqui eu vou botar L, aqui é o 0, né? 0. Então, eu sei que no 0 é menos 9, então, está aqui no menos 9. No L é 7, que está aqui. Né? Como a minha função é contínua, né? Em algum momento vai ter que passar aqui cortando o eixo x. Né? Quem que me garante isso? O teorema do valor intermediário. Né? Então, ok? Então, né? Porque o f de 0 é menos 9 e o f de L é 7. Né? Então, todos os valores entre menos 9 e 7, eles são atingidos pela minha função. Então, pelo teorema do valor intermediário, né, existe um C na minha reta, né? No caso de 0 a L, tá ok. O f de C, né, é o valor que eu vou escolher, que no caso é o 0. Professor, por que você quer o 0? Né? Por quê? Porque se o f de C por um lado é 0, quem é o f de C? Pela definição da f que eu tomei aqui, né? Ele vai ser h de C menos b de C. Ou seja, h de C menos b de C é igual a 0. Ou seja, h de C é igual a b de C. Então,
Esse aqui seria, por exemplo, o ponto C. Ele não diz quem é o ponto C, né? Ele garante que existe o ponto C. Então, com isso, o que é que a gente tem, né? A gente tem que existe, pelo teorema do valor intermediário, graças à função C contínua, existe um valor C, né? Entre 0 e L, tal que f desse C é igual a 0, né? Porque 0 está entre menos 9 e 7, certo? Então, o f de C ser igual a 0, então, pela definição da f, isso vai me dar que h de C é igual a b de C. Então, ou seja, ele está me dizendo que em um certo ponto C, que eu sei que existe agora, h de C é igual a b de C, ou seja, velocidade de Hamilton é igual à velocidade de Bottas, certo? Então, se as velocidades se alternam, né, em algum momento, é isso que a gente está verificando, se no início Bottas era mais rápido, no final Hamilton é mais rápido, não importa, né, como se desenvolveu ali a velocidade no meio, em pelo menos algum instante, né, eles tiveram a mesma velocidade, certo? Então, é basicamente isso, ok? Espero que tenha ficado compreensível e até a próxima. Bons estudos!